Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria estar aqui, dando continuidade nesse projeto. Fico muito feliz. Oi, Rosa. Tudo bem aí? Oi, Val. Oi, Maíra. Aquiles. Oh, meus amores. A minha mãe, que delícia. Que gostoso. Oi, Rosa. Deixa eu te convidar aqui para entrar. Ali, já enviei o convite. Ai, que Olá! delícia! Que gostoso esse encontro! Nossa, nem fale! Super expectativa aqui. Que coisa mais gostosa, Rosa! Olha, Eu tô muito feliz. queria agradecer demais. Ó, seu João tá aqui. O seu João foi o meu último convidado da live do ano passado. Então, mandei uma mensagem Olha, agora de pouco para ele para dizer: seu João, o senhor está de mão dada comigo, fechou o ano e vamos abrir o ano juntos. então vamos juntos. Vamos juntos. A Ana Maria, olha o Marcos aí, que legal, Marcos, que alegria. eu acho que eu vi a minha filha aqui, olha, Maíra Secato, tá Eu aqui vi, também, de muito lá de bom, longe. Obrigada, filhota. que delícia. A Moniquetes. Gente, olha, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês que passaram todo o período de lives do ano passado comigo, que foram sempre tão generosos, que acolheram todas as propostas de um jeito tão bacana. Para mim é sempre uma emoção muito grande, sabe? É uma alegria que eu sinto, assim, é como se fosse dia de festa mesmo, porque é um jeito que eu tenho de encontrar as pessoas que eu amo, de encontrar as pessoas que eu gosto. Eu falei isso no ano passado, é o jeito que eu encontrei de fazer com que mais pessoas amem as pessoas que eu amo. Então, é um prazer gigantesco mesmo. Cada live, cada proposta, cada convidado que vem aqui, eu fico muito agradecida. Eu tenho a sensação como se a pessoa estivesse dentro da minha casa comigo, né? Hoje aqui eu estou na casa da minha mãe, então eu sinto que a gente está recebendo juntas aqui. Você viu, Rosa, com muita gratidão, com muito amor. E eu queria então que você soubesse desse carinho, do tamanho do carinho que eu sinto por você, pelo fato de conhecer você, conhecer a doçura que é você, e saber do tanto de conteúdo, do tanto de coisas que você tem para trazer, para acrescentar, para somar nesse momento que a gente está vivendo, né? E a gente já tinha combinado de fazer essa live no ano passado, né? Foi Muito antes de mesmo. saber que a vacina estava para chegar e tal, e no fim a ideia é também falar da vacina, né? E Sim. então, assim, eu achei que as coisas, a sincronicidade, né? As coisas vão caminhando de um jeito e tudo vai de encontro com aquilo que o nosso coração está pedindo, né? Sim. E então eu fico muito, muito feliz, muito agradecida pela tua presença, pelo teu tempo, pelo capricho no preparo da live. Quem está aqui agora e mesmo quem for assistir depois vai perceber o teu capricho, a tua dedicação e é uma honra para mim, viu? Muito grande. Então eu vou te apresentar do meu jeito e aí você fica à vontade para contar do teu trabalho, de quem você é, das tuas filhas, das tuas meninas, enfim. Você fica à vontade, tá bom? Então, Rosa, para Ok. mim você é essa delicadeza em forma de gente misturada com uma força imensa,
uma potência de trabalho, de inteligência, de competência. Então, isso é talvez o melhor que eu posso fazer para resumir o que eu sinto em relação à tua vida, a você aqui no planeta, aqui no mundo, né? Então, eu falei um pouco, na hora que quando eu fui fazer a chamada da live, falei um pouco sobre você, sobre o teu trabalho. Você é enfermeira, mestre em enfermagem pela Unicamp, aqui em Campinas. Queria que você falasse agora tudo aquilo que você deseja, que você fizesse a sua apresentação, mas que você já entrasse para falar com toda a minha gratidão. Lígia, obrigada, você sempre super gentil, super doce comigo, obrigada pelas palavras, é muito, muito gostoso, soa, né, assim, é um afago para o ouvido e faz bem, né, apesar da gente saber que nós estamos aqui muito mais do que por nós mesmos, sozinhos, nós somos maiores do que isso, mas é gostoso ouvir. E quando você me convidou, eu me senti muito honrada por poder falar de uma coisa que eu gosto muito, que é das coisas com aquilo que eu venho trabalhando há tantos anos, que me proporcionou a condição de criar minhas duas meninas, que estão longe, mas estão perto, porque estão aqui no meu coração, que é a Maíra e a Tainá. A Maíra conseguiu estar um pouquinho aqui com a gente, a Tainá vai ver depois. Os amigos que eu estou vendo que estão aos poucos entrando aqui, então é muito gostoso poder compartilhar coisas que fazem sentido para as nossas vidas, né? Acho que a nossa conexão ela foi imediata, nós conseguimos nós duas nos conectarmos de uma maneira muito intensa e assim, uma amizade que criou laços de forma muito pronta. Então, para começar assim, a falar um pouco daquilo que nós duas preparamos desde o ano passado e passou por esta semana aqui, nós fizemos algumas pesquisas, nós fomos atrás de tentar conhecer um pouco mais as histórias, porque a história ela nos ajuda muito a clarear o nosso presente, né? Então, quando a gente olha a nossa história do passado, a gente talvez consiga compreender o atual momento que a humanidade passa. Então, como a Lígia comentou, eu sou enfermeira de formação e trabalhei 31 anos na área hospitalar, desde o Boldrini, HC Unicamp, AME de Rio Claro, na área ambulatorial. Mas eu queria começar de trás para frente, eu queria começar do meu atual momento e eu vou caminhar com vocês, contando a minha trajetória e permeando com coisas da minha vida, tal, mas em cima daquilo que eu estou fazendo hoje, né? Hoje eu sou consultora em saúde, eu sou consultora sênior pela Atos Inova Saúde, minha grande parceira Alice Sarantopoulos, super querida, que me proporcionou essa possibilidade, após o encerramento do ciclo hospitalar, eu poder adentrar nesta nova carreira, que é a carreira de consultoria em saúde, e nós temos um propósito na nossa consultoria, que é salvar vidas. Então, o nosso propósito como consultoras em saúde, como enfermeiras que somos, é de salvar vidas, mas nós ficamos pensando, nós podemos salvar vidas, mas cada um que está nos assistindo tem a semente de salvar vidas também. Então, a partir disso é que eu queria trilhar o nosso caminho nessa nossa hora juntos aqui. Porque quando nós estamos fazendo uma consultoria, e no ano passado com a pandemia nós fizemos mentorias online voluntárias para tentar contribuir com os profissionais da linha de frente, e o que nós sempre acreditamos, e isso na Atos Inova e no próprio processo de capacitação de profissionais, que eu tive o privilégio de poder capacitar muita gente, está dentro de um hospital escola, então ajudar a formar muito aluno, a capacitar profissionais que estavam começando a carreira. E a gente sempre usou muito a andragogia
né? Então, andragogia no sentido de uma linha realmente pedagógica, assim, no sentido do ensino para o adulto. Então, o adulto, quando nós estamos numa consultoria ou numa capacitação da Atos Inova, a gente fala que tem que fazer sentido para o adulto aquilo que nós orientamos. Não adianta ter regras definitivas sem ele compreender a razão daquilo, do motivo de ser. Então é em cima disso que nós vamos tentar, através do encantamento, né, da importância que cada um tem no sentido de salvar a si e ao outro nesse momento tão particular, tão delicado e tão peculiar que o mundo todo vive, e em que cada um vai poder salvar vidas também. Então eu fiz aqui um roteirinho para nos ajudar e eu tentar não conseguir assim passar tudo aquilo que eu pretendo e que eu gostaria muito de falar com vocês, mas a Covid-19, ela trouxe um susto, ela foi uma surpresa, ela mudou as nossas vidas, transformou as nossas vidas, virou tudo de ponta cabeça, o mundo se transformou e nós tivemos que resgatar coisas absolutamente simples. Então vejam, na simplicidade, uma pandemia foi nos puxar pela perna e nos dizer assim, você tem que higienizar as mãos, você tem que usar sabão, você tem que usar água e sabão para lavar as mãos. Quando não puder, vai ter que usar o álcool. E depois a gente vai ver como é que nós vamos usar o álcool. Você vai ter que usar máscara, né? Então, isso tudo, evitar aglomerações, buscar estar mais ao ar livre, fazer o distanciamento social. Então, tudo isso veio falar para nós de uma figura que eu não poderia deixar de dizer aqui, que é a base da enfermagem, que é a Florence Nightingale. Florence Nightingale, para nós que somos enfermeiros ou da área de enfermagem, ela foi a precursora da enfermagem moderna, da enfermagem científica. E Florence, ela traz, nesse livro de notas, ela fala exatamente há 200 anos atrás. Ela nos falou o quê? Da importância de nós estarmos num ar que seja puro, limpo, que os nossos lençóis estejam limpos, que as nossas mãos estejam limpas, da importância da higienização das mãos. Florence participou da Guerra da Crimeia, salvando os soldados do reino, né, da coroa inglesa, e ela é reconhecida profundamente na Inglaterra, e tanto é que o ano passado, ela é tão importante para a organização da enfermagem no mundo, que o ano passado, coincidentemente, foi dedicado ao nascimento de Florence Nightingale, 200 anos que Florence tinha nascido. E veja, princípios que ela nos mostrou há 200 anos atrás, como super importantes, vieram a sacramentar no ano de 2020, como assim, é necessário resgatarmos coisas muito simples e muito básicas da vida, do cotidiano das pessoas. Isso é fácil de fazer? Difícil, né? Porque a gente vai mexer com hábitos, com costumes, com aquela coisa assim, eu sempre faço desse jeito, eu vou na casa da família no Natal e Ano Novo, eu adoro aglomerar, mas adoro aglomerar para ficar fazendo selfie. Então, assim, colocou vários valores, inclusive, em xeque, né? Nós pudemos ver o quanto aquilo que a gente considerava como absoluto, né? Como é bom estar com o outro e tudo, nós vimos a necessidade, a importância de quando nós estivermos com o outro, a gente de fato estar de corpo e alma. Exato. Estar presente com o outro e não totalmente desconectado ou numa relação absolutamente parcial em que você fica dividido entre uma tela e a participação da outra pessoa. Sim. Então Florence nos resgatou isso, e a OMS resgata Florence nos seus 200 anos. Então assim, a importância das arquiteturas que nós vimos na área da saúde, o quanto durante o momento de pandemia, para poder criar os fluxos corretos
diretos entre o paciente com possibilidade de ter Covid e o paciente não Covid. Então, assim, o quanto o cuidado em saúde começa desde a sua fundação, desde quando a gente põe o primeiro tijolinho ali. E aí, a gente vai ver que no decorrer da história humana, Lígia, olha que coisa mais louca, né? O ano passado, diante de tudo isso, eu vi que teria uma discussão na Sociedade Paulista de Infectologia e vi que seria lançado um livro a respeito das pandemias, que é esse livro aqui, olha, A História das Pandemias. Muito interessante isso, né? Porque assim, ele já devia estar escrevendo há muito tempo, o Stefan, né? E ele concluiu com a Covid-19. E o que é mais interessante, aí assim, enquanto eu estava preparando aqui, revendo um pouco o livro, eu vi, assim, a quantidade de doenças que ele fez eu fiz uma lista das doenças que ele procurou trabalhar ali, né? Então, assim, nesse papelzinho aqui que estava dentro do livro, ele trabalhou uma infinidade, assim, de doenças, de pandemias que a raça humana passou desde 6 séculos, 10 séculos antes de Cristo. Então, ele vai resgatar Hipócrates, ele vai resgatar a importância do desenvolvimento da medicina, mas olha só que coisa. Aquilo que se falava que nós nos contaminávamos lá antes de Cristo, que eram os miasmas, ficaram em torno de nós até 150 anos atrás. Então, assim, até o final do século 18, 19, estavam ainda com a gente essa perspectiva de que as doenças infecciosas aconteciam porque tinha vapores, alguma coisa no ar que trazia contaminação, mas nada muito concreto, nada muito forte e que pudesse explicar de fato o início das doenças. E aí, o que me faz pensar, a hora que eu vejo diante de mim um livro com tantas doenças, eu comecei a refletir um pouco, e daí eu vou para uma outra parte da minha carreira, então eu saio do papel da consultora em saúde da Atos Inova e vou para a Rosa, lá no final da década de 80, início da década de 90, quando eu comecei a minha carreira de enfermeira, e eu me vi diante de uma outra pandemia que está convivendo conosco até hoje, que é a AIDS. A AIDS começou lá na década de 90 e vem conosco até agora, junto com a Covid. Ela já levou 32 milhões de pessoas, já morreram, tem 78 milhões de pessoas que vivem com o vírus HIV atualmente. Mas o que me fez pensar muito foi da importância dos nossos cientistas, do desenvolvimento da ciência, do quanto foi importante Oswaldo Cruz, Vital Brasil, Emílio Ribas e tantos outros, Ana Neri, uma outra enfermeira, e que daí a gente pode até deixar um link de um especial da Rede Globo, não é propaganda de nada, mas é com a Marília Pera e o Lima Duarte, em que os dois contracenam uma história de Ana Neri na Guerra do Paraguai. Então, e aí, quando eu penso na AIDS e me lembro do que eu vivi nos anos 80 e 90, isso me tocou profundamente. Porque hoje, quando a gente fala de tornar concreto, de tornar, fazer com que o adulto se sinta pertencente ao tema que nós estamos tratando, nós pensamos juntas, né, Lígia, a AIDS da minha geração, principalmente, porque eu tinha 20 e poucos anos na época do estourão da AIDS, ela está para a Covid, para a geração atual. E olha o que me remete isso. Me remete que quando eu estou falando de Covid-19, eu posso dizer que a máscara, tantas vezes que as pessoas falam, não vou usar de jeito nenhum, me sufoca, me oprime, me tira a visibilidade, embaça meu óculos, ela está para a camisinha da nossa geração, da minha geração. Então essa camisinha
que nos idos 80 e 90, as pessoas falavam, não, perde a sensibilidade, eu não consigo, o sexo fica esquisito, eu não vou conseguir usar. Ela hoje, os mesmos argumentos com uma outra roupagem, agora tem bolinha, pode ter melancia, limãozinho, pode ter vários jeitinhos, mas elas são simbólicas, simbólicas da dificuldade humana de fato, transformar aspectos que estão cristalizados e consolidados dentro de nós. Então, essa correlação entre esses dois equipamentos de proteção, que talvez para a geração atual, falar de uso de camisinha é algo tão natural, né? Mas falar da máscara não. É difícil pensar em usar máscara, né? Sim. Então, nessa trajetória me fez pensar nos milhões de pessoas que ficaram para trás, nos milhões de pessoas, de pais, de mães que partiram e deixaram suas crianças por causa da AIDS. Quantos pais e mães não partiram deixando suas crianças? E hoje, quantos pais e mães, por não terem os cuidados necessários, podem partir e deixar suas crianças por conta da Covid? Então, pensar e refletir sobre isso, da importância sobre o uso da máscara, a higienização das mãos, a importância do distanciamento social. Todo mundo pode ficar em casa? Não. Mas deixa para sair para aquele que não tem outra alternativa, que ele só vai poder, através da saída dele, conseguir trabalhar, conseguir ganhar o dinheiro para ele poder sustentar a si e a própria família, né? Então, e também pensando na própria AIDS, a AIDS demorou ali, durante a década de 80, quando ela foi descoberta, foram sendo desenvolvidos algumas medicações, mas só em 1996, então assim, vários anos depois, aparece a famosa terapia altamente eficaz, a terapia antirretroviral, no Congresso do Canadá, em Vancouver, que eu tive, eu estava presente nesse congresso, vivi esse congresso, e aquilo foi um boom para a ciência. Foi assim, uma alegria gigante. Por quê? Porque as pessoas que viviam com o HIV era uma perspectiva de conseguir ter uma vida melhor, tratar isso como uma doença crônica, que é o que acontece hoje, que é o que vivemos hoje. Mas olha só, até hoje nós esperamos a vacina do HIV. E não foi possível ter. E esse ano de 2020, em um ano, eu gosto muito dele, a gente pôde ter um livro do Átila Yamarino, em que ele sintetiza, para quem está estudando para o vestibular, e eu comprei esse livro para prestigiá-lo e para aprender também, mas assim, em um ano a gente consegue rapidamente mudar a realidade, transformar as coisas e tudo. O que é interessante também pensar nisso é que em um ano, menos de um ano, 10 meses, 9 meses, as vacinas começaram a sair para a Covid. E aí vem então a nossa grande conversa. Onde estamos nós no meio disso tudo? Qual é o nosso papel no século XXI, né, no novo milênio? Como é que a gente faz agora para migrar daquela camisinha para essa máscara, né? Daquilo que era, como nós havíamos conversado e você, assim, maravilhosamente percebeu. Naquele momento precisava existir o toque entre as pessoas. As pessoas precisavam estar próximas. Em contato, ter uma relação, né? Ter uma relação. Não estamos nem falando aqui se precisava ter relação de amor ou não, né? Mas ela precisava ter uma relação. Nem que fosse a relação dela com a seringa, um usuário de droga injetável, né? A relação dela, mas enfim, a necessidade muitas vezes de uma pessoa com hemofilia do sangue, que era tão importante para ela e que muitas vezes chegava contaminado. Mas havia o toque, havia o contato.
E hoje? Hoje não. São desconhecidos que passam por nós, que ficam numa mesma sala, que vão numa mesma festa, e que nós podemos estar retroalimentando uma doença e que ela vem de uma maneira muito sutil, porque ela é invisível, né? Como que nós vamos falar, né? Eu me lembro de um residente, logo que eu comecei como enfermeira, e ele foi manipular um paciente, ele estava sem usar luva, e eu falei para ele, olha, você precisa usar luva. Ele falou, não, não é necessário e tal. Eu falei, não, não espere o bicho ter o tamanho de uma galinha para você acreditar que ele existe. Nós temos aí, sim, você vai pôr luva para se proteger e tudo. Então, assim, isso lá atrás e hoje nós vemos o que nós estamos presenciando, né? Essa linha de frente com os profissionais da saúde. Hoje eu não estou na linha de frente, mas eu estive na linha de frente. Daquela pandemia de AIDS, nós entrávamos nos quartos do mesmo jeito que se entra hoje. Com óculos, com máscara, com luvas, com avental, mas eram aventais de tecido, eram outras máscaras, outros tipos de luvas. E para sair com as coisas do quarto, nós colocávamos em baldes aquilo que não era de metal para fazer desinfecção e o que era de metal em glutaraldeído. Então tudo era desinfetado, então era uma realidade totalmente diferente do que nós vivemos hoje, mas o mesmo sufoco para quem está na linha de frente. E nessa perspectiva, nesse olhar da linha de frente, é que eu gostaria de trazer uma coisa que nesse livro da história das pandemias é perceptível que nós, humanos, nós temos uma certa dificuldade de aprendermos com a nossa própria história. Então, o que ele resgata, o autor resgata no livro? Resgata que as pandemias, as doenças infecciosas em particular, elas têm uma predileção no sentido da aglomeração, dessa vivência nas cidades, da falta de higiene, e hoje a gente pode falar de higiene e saneamento básico, as guerras propiciam, né, pessoas que estão morrendo, muitos fluidos corporais, muito sangue, que vão propiciar ali bactérias, né, e aí a gente tem agora esse vírus e tal, e junto com tudo isso, a miséria, né, a pobreza humana. Esse caldo todo, né, da miséria, da pobreza, da guerra, das cidades com grandes aglomerações, falta de higiene, elas propiciam exatamente o quê? O desabrochar das doenças infecciosas, de forma a ser devastadoras no nosso meio, né? E nós estamos lidando com tudo isso à medida que as nossas cidades, e isso vai ser importante talvez para a gente poder finalizar depois da nossa live, porque junto com isso vem também os preconceitos que nós carregamos. E nós trazemos muitos preconceitos. Os preconceitos que nós tínhamos com os portadores, né, as pessoas que vivem com HIV, hoje são as pessoas que não usam máscara, há um certo medo de estar perto, o que vai acontecer comigo, porque hoje se tornou tudo muito sensível, isso pode estar no ar, né? Então este algo a mais no ar é que a gente precisa parar e repensar qual que é o papel nosso. Qual é o nosso papel em atenuar aquilo que nós vimos em Manaus? Aquilo que os nossos grandes hospitais aqui da cidade de Campinas estão vivendo, né, na Unicamp, no Mário Gatti, no Ouro Verde, para conseguir fazer o enfrentamento. E aí a gente entra em contato com um conceito que vai além da pandemia, é o conceito de sindemia, né, que pandemia para a Organização Mundial de Saúde, ela nos traz como, ela fala que é quando a gente quando a gente tem uma doença infecciosa e que ela se alastra por vários continentes, né? Mas o Merrill Singer, ele
detalhou um historiador, um antropólogo americano, em 90, ele fala que sindemia é quando as doenças acontecem no contexto das cidades por uma desorganização social e uma desorganização da maneira como os homens se relacionam entre si. Então, veja, se a gente pensar em Wuhan, onde tudo começou, é muito perceptível que nós vivemos, de fato, esse processo de sindemia, realmente, né? Nós não estamos aqui, e nós temos que falar mais propriamente que a vacina é um advento da ciência que nós podemos colocar que, junto com a água potável, ela é o maior advento da ciência para preservar vidas humanas. A mortalidade infantil, ela caiu porque nós tivemos vacina e nós tivemos água potável. A expectativa de vida da raça humana, o IDH dos países aumentou porque nós tivemos vacina, nós tivemos água potável, o desenvolvimento das cidades de uma maneira muito mais, muito diferente do que acontecia até o século XIX, início do século XX, mas há muito o que se mudar, há muito o que se melhorar, e nós precisamos desenvolver esse nosso aprendizado, nós precisamos olhar para nós e perceber, chegarmos aos 78, 80 anos com expectativa de vida, é para a ciência, é para o avanço da ciência, as vacinas, inicialmente a vacina da varíola. Hoje, se nós perguntarmos para todas as pessoas que estão aqui, quem viu alguém com varíola, possivelmente ninguém viu com varíola, né? Mas a gente estava lá no conforto dos nossos lares e nós não víamos ninguém com sarampo até alguns anos atrás, porque o Brasil teve o selo pela Organização Mundial de Saúde, País Livre do Sarampo. E perdeu esse selo em 2016 com o advento do sarampo. E uma coisa que é muito comum em todas as pandemias é que as pessoas, uma parte da comunidade, ela tem uma dificuldade em conseguir perceber esse movimento que está acontecendo à medida que as coisas, que ela própria é parte da história. Então, assim, nós hoje aqui, em 2021, somos parte da história da humanidade, né? No sentido de nós vamos entrar para a história como o ano em que aconteceu a pandemia que virou o mundo do avesso. Né? E aí, qual vai ser o nosso papel nesse processo todo? Então, acho que assim, para iniciar a nossa conversa e permitir que as pessoas que estão aqui conosco, que elas possam fazer perguntas também, que você possa perguntar alguma coisa, ver se está faltando algo aqui, para a gente continuar aqui o nosso caminho, né? Olha, tá lindo, Rosa. Essa relação que você fez, quando a gente estava conversando, que você trouxe agora, dessas duas crises, né? Que uma delas a gente viu no preservativo uma grande saída, né? Ou a saída, nos casos, né, onde a transmissão é pela via sexual, e agora com a questão da máscara, uma coisa que eu fiquei pensando, né? A gente somou uma coisa à outra. Porque ainda hoje a gente não tem outra opção que não a camisinha, né? Que não o preservativo. Sim. E agora entrou a máscara como uma outra coisa. Quer dizer, é como se a gente tivesse tendo sinais, né? Como se a gente tivesse tendo chances, oportunidades de perceber os cuidados, como você está falando, né? Porque uma coisa soma a outra, né? Então, sim, do mesmo jeito que não dá para negar os benefícios do preservativo nesse aspecto, não daria para negar os benefícios da máscara, né? Sim. Sim. Então, esses questionamentos sobre, mas será que cai a saturação? Será que a pessoa não passa mal de usar a máscara, de ficar com a máscara muitas horas, tal?
é deixar de levar em conta a ciência como ela é, né? Quantas horas um dentista, um médico, enfim, os enfermeiros, os fisioterapeutas passam usando máscara para fazer os atendimentos, e isso sempre Sim. foi de praxe, né, para muitos dos profissionais. E então, questionar algumas coisas, eu acho que é sempre interessante, só que o olhar para a ciência, né, trazer a perspectiva da ciência e perceber como o mundo está dando esses sinais de que a gente precisa se transformar profundamente, né? De que Sim. eu estou passando do seu lado e eu nem te conheço e eu posso, com a minha máscara, estar salvando a sua vida. Então eu achei de uma felicidade esse texto, esse título dessa live. Eu achei uma coisa assim, porque é isso, é a gente colocar na perspectiva de que para todo mundo é possível um pequeno gesto que pode sim salvar, porque você não sabe se a pessoa que está passando do seu lado, se ela tem uma comorbidade, se ela tem um risco de desenvolver uma doença mais séria a partir do Covid, né? Então você não sabe, Sim. mas no teu gesto de colocar adequadamente a máscara, tá um salvar-vidas, né? E não Sim. só a do outro, a nossa também. Mas como o mundo está pedindo que a gente olhe do lado, que a gente não esqueça que a gente não está sozinho. E que não são só aqueles Sim. que a gente ama e que a gente vai tocar, que a gente pode mudar a vida, né? Mas a gente pode mudar a vida numa proporção muito maior, né? Então, acho Sim, que porque à medida que a gente consiga atingir e tocar o coração das pessoas, porque mais do que criar só a racionalização, mas é que as pessoas sintam e percebam e reflitam de que o ato dela vai trazer reflexo para ela e para o outro. Esse exato. outro pode ser alguém que ela ame, como alguém que ela não ame. Então, quando a Sim, gente olha as aglomerações e a gente vê as aglomerações acontecendo e de uma maneira totalmente desenfreada, você vê o quê? O desespero lá na frente sendo projetado dentro dos hospitais, então os profissionais da linha de frente se nossa, colocando em risco, né? Porque sim. eles estão por todos os equipamentos de proteção individual e não é à toa que eles são o carro-chefe nessa tomada da vacina, mas há Uhum, um risco claro, do exercício da profissão. Né? sim, sim. Então, quando a gente olha para as aglomerações, a falta de respeito, aquilo que as autoridades sanitárias nos dizem, que a ciência nos diz, que a Uhum, única maneira que nós temos hoje é cuidar da higiene das mãos, utilizar a máscara adequadamente, evitar aglomerações em ambientes fechados. Isso são atos pequenos que nós podemos fazer e que uhum, vão poder nos salvar, salvar a quem amamos, a quem não amamos, e aquele uhum, profissional da saúde que está lá na linha de frente, e isso eu falo pelos enfermeiros, eu tenho certeza que o meu colega enfermeiro, que eu conheço muitos que estão na linha de frente hoje, estão pedindo por isso. Olha, sim, quem puder, fique em casa. sim. Lave a mão, né? Aí, por que, que o conceito de sindemia ele é interessante quando nós resgatamos? Porque ele traz um olhar que nós podemos diferenciar um pouco a maneira como nós organizamos as nossas cidades e a nossa própria política, a nossa Uhum, própria maneira de reivindicar. Porque hoje o que, que nós precisamos? A água potável e o saneamento. Nós precisamos pensar nas cidades como algo que urbanizado, em que as pessoas realmente tenham acesso a manter esses cuidados, sem porque uma dúvida. parte da nossa população ela consegue ter isso, mas Uhum. uma parte não. Não, Então, assim, sindemia consegue transpor
o conceito de pandemia trazido pela ciência na área da saúde, porque ela transita na área da antropologia, na área da sociologia, e que vai nos permitir olhar para os nossos ambientes de uma maneira também mais generosa, de não aceitarmos determinadas situações. Então, é muito interessante porque, assim, um outro livro, e esse eu tô lendo, mas ele é difícil, assim, ele é para mim, ele está sendo um pouco mais difícil de ler, que é do Siddhartha Ribeiro. Ele vai falar do Oráculo da Noite. Quem me indicou esse livro foi minha filha, foi a Maíra. E ele vai falar da importância dos sonhos, né? Então ele fala dos sonhos em geral e tal. E o interessante é que ele usa uma expressão, Lígia, que eu gostei demais e eu vou usar aqui. Ele fala da catraca cultural, né? A catraca, a gente sabe que impulsiona as pessoas para passar para frente, né? Sim. Então, nós temos várias catracas culturais acontecendo ao longo de toda a história da humanidade, 5, 10 mil anos. A gente dá grandes saltos. Então, no momento, a gente talvez esteja vivendo um momento de uma enorme catraca cultural. Porque a ciência pôde, em 10 meses, desenvolver vacinas. E ela só desenvolveu vacinas porque ela vem buscando o desenvolvimento de vacinas há muitos e muitos anos. Porque lá em 1780, quando o primeiro médico puncionou uma pústula de varíola, e raspou numa outra pessoa e criou uma raspadura, né, um machucadinho na outra pessoa, para inocular, e assim, não era muito claro o que iria acontecer aí, mas de uma pústula com o causador da varíola, no outro, foi assim que começou a se perceber a possibilidade de criar um mecanismo de interromper o ciclo natural da doença. Então, quando nós temos, ao longo desses séculos, nós tivemos o desenvolvimento de tantas vacinas, quantas crianças não foram salvas pela Sabin? Né, assistindo a um documentário do professor Carlos Levi, Guido Levi, né, em que ele fala assim, quem tinha paralisia infantil há muitos anos atrás, ficava em pulmões de aço, né, uma coisa terrível de se pensar. Então, quando você visualiza isso, então você tem a paralisia infantil, e quantas crianças foram salvas com gotinhas, porque se conheceu melhor o meio de transmissão, e a gente fala para os filhos, vamos tomar as gotinhas e tal. Então, isso que eu acho que é o melhor que nós podemos extrair é o quanto esses cientistas trabalharam ao longo desses anos, trabalharam durante o ano passado para nos trazer e nos presentear com todas as vacinas que estão aí no mercado, para os governos adquirirem, para os governos disponibilizarem, e que nós, enquanto cidadãos, nós precisamos ir lá e nos vacinar. Claro que a gente vai ter que entrar no site da Prefeitura de Campinas, e olha que interessante, eu estou vendo que algumas pessoas da minha turma de faculdade, algumas pessoas estão aqui, né? É a 7ª turma de enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, né? Olha só. E quando eu postei sobre a live, a Tânia enviou o link sobre orientações da vacina que a Prefeitura de Campinas deixou, junto com um conjunto de especialistas, disponível com todas as orientações, os postos de vacinação, né, os centros que estarão habilitados a fazer a vacinação, orientando que os profissionais de saúde serão vacinados no seu ambiente de trabalho, o plano do Estado de São Paulo, entrar no site do Ministério da Saúde para poder olhar as orientações que estão sendo dadas. Então, tudo isso é juntar aquilo que o homem consegue fazer de bom, porque muitas vezes a gente fica apontando tudo aquilo que não deu certo. Mas assim, deu certo, nós temos vacinas, nós podemos nos proteger, tem países que estão avançados nisso, né?
E eu tô vendo aqui, né, informação e ciência é igual amor e vida. É de um Aquiles Faneco, acho que É, eu já quem ouvi será? falar. Quem Quem será esse será, né? rapaz? Vou dar uma olhada, deixa eu ver. Tá solteiro, Aquiles? Se tiver solteiro, eu tô aqui, ó, sou a primeira da fila. Agora, se ele disser que tá solteiro, aí nós vamos ter um problema, né? É bom ele dizer que ele tá casado. Escreve aí, Aquiles, que eu tô esperando. Ai, Rosa. Olha, você comentou, né, da questão da catraca cultural e você falou assim, em 100 anos, todos os adventos, né, de água potável, vacina, antibióticos, acabaram superando o que tinha acontecido em 4.000 anos antes disso, Foi, né? Isso eu foi. achei, assim, uma comparação, uma coisa chocante, se você for pensar, né? No tempo que a gente conseguiu agilizar tantas coisas, né? E isso só acontece porque os cientistas estão aí, porque as pessoas estão pesquisando infinitamente. Se a gente for pensar o que aconteceu com a primeira fase dessa vacina que saiu tão rápido, essa primeira fase já estava sendo feita por conta do outro coronavírus, certo? Então, Certo? é, tem um movimento, que é isso que o Aquiles falou, né? De amor, de vida, de dar as mãos mesmo, mesmo que agora dar as mãos seja virtual, né? Mas tem uma união, tem uma movimentação muito grande acontecendo, né? E outra Sim, coisa que eu achei muito interessante é quando você falou no conforto, a gente passa a questionar, sim. né? Quando a gente No estava falando sobre o conforto eu não sarampo. tenho sobre o sarampo, né? No conforto de não ter sarampo, mas por que eu vou levar meu filho para tomar vacina de sarampo? Não tem sarampo, né? Exato, exato. E Ou aquilo, a imunidade de rebanho tão falada, deixa os outros tomarem, eu me é, vacino por tabela, mas isso é uma maneira muito confortável de você olhar e dizer, exponha-se por mim, eu não vou correr. Eu sim, não estou aqui para isso, todos nós estamos. Então eu sim. volto a dizer: quantas pessoas que podem se vacinar hoje e podem impedir uma criança de ficar, de possivelmente ter a infelicidade de perder o pai e a mãe, ou o Sim, pai mais velho ter que perder um filho aos 40 anos. Então, assim, não, nós temos essa condição dada sim, pela ciência, que é a vacina, e que é sim. um enorme privilégio. A mesma coisa você tá com uma infecção gigante e falar, não, eu não vou tomar antibiótico. Então, Uhum, assim, conseguir correlacionar a importância de todas as terapias, eu sou favorável a todas elas. Cuidei das minhas filhas com homeopatia durante a infância, mas tanto a uhum. médica quanto eu, nós sabíamos reconhecer a importância das vacinas e o momento de entrar com antibiótico se fosse necessário. Porque tem Sim, horas que você tem que reconhecer que o ser humano, ele é, né, nós podemos não funcionar aquilo que nós estamos fazendo. sim. E eu acho que essa questão do conforto foi uma coisa que ficou muito marcada assim nessa pandemia, né? No sentido de que as pessoas disseram muito desde o começo, puxa vida, é uma guerra que a gente está vivendo, né? Quantas pessoas morrendo, quantas pessoas perdendo emprego, quantas pessoas perdendo tudo que tinham, numa situação nessa discrepância que existe, né, dentro da sociedade que a gente vive. E aí a diferença era que antes a pessoa tinha que ir para a guerra. Agora o que estava sendo pedido, o que está sendo pedido é distância, é ficar em casa, é sentar no sofá. Né? Foi uma expressão que se usou para dizer da importância desse ato. Né? Então, quando eu Sim, passei meses adaptando o meu trabalho para o online, muitas pessoas talvez não entendam. Eu tenho uma amiga que ela falou assim para mim, Lígia, mas o que aconteceu com você? Como assim, né? Mas era um ato de amor
foi e é um ato de amor, que muitas vezes eu respeito que as pessoas possam não compreender, mas foi aquilo que eu pude fazer, foi o Sim. gesto que eu tive para dizer, eu tô com vocês todos, profissionais da saúde, que não tem como não se expor, que estão aí colocando a cara na exposição, né? Então foi um ato de respeito, de amor a essas pessoas. E eu aprendi muito, inclusive, sobre empatia. E Uhum. recentemente estou aprendendo sobre a diferença entre empatia e compaixão. A empatia faz você mergulhar junto no sofrimento do outro. E ali você praticamente adoece junto, né? E você consegue ajudar muito menos, porque você está ali embolado naquela dor, naquele sofrimento do outro. Já enquanto a compaixão é quando você olha mais para aquilo que o outro está sentindo, percebe mais as necessidades do outro, olha menos para você, entra menos no sofrimento, porque você está na potência de ajudar. Você está ali pronto para dar a mão e puxar a pessoa para ajuda, né? Tem uma analogia que se faz que é quando a pessoa está no fundo do poço, na empatia você desce no poço junto. E aí eles têm Uhum. dois para salvar, né? Enquanto que na compaixão, você do lado de fora do poço, você diz, eu tô aqui, joga uma corda e diz, assim que você segurar, eu te puxo. Ó, me arrepia de falar. Porque o que aconteceu comigo, especificamente, no início da pandemia, eu entrei num 100% empático. Eu tive um nível de sofrimento que eu não sei te descrever. Eu não acho Tá. palavras para descrever. Porque eu entrei numa profunda empatia. Eu pensava nos meus amigos na UTI, pensava na minha prima, nos meus primos médicos, nos meus pacientes médicos, enfermeiros, nos meus colegas todos fisioterapeutas, nas pessoas que moram no meu coração. E pensava em todos os outros, na Itália ainda, antes de começar aqui, e eu sentia a dor das pessoas, Rosa. Foi muito Sim. difícil para mim. Isso explica o meu ficar em casa. Isso explica a minha alegria, o meu choro a cada pessoa que eu vejo ser vacinada. Porque isso toca o meu coração. E aí eu tô aprendendo, ó, com a Dani que mandou esse coraçãozinho, esse olhinho de coração. Estou aprendendo Aham. com a Dani, inclusive, porque a Dani um dia me ligou e falou, Lígia, eu preciso que você esteja inteira para me ajudar. Eu preciso que você esteja bem e não que você entre no sofrimento. Ela não sabia, mas ela estava me ensinando compaixão. E eu quero Tá. ser uma pessoa mais compassiva todos os dias. Eu quero deixar de ser empática, porque o empático quer resolver tudo no braço. O empático quer falar alto, botar a sua própria verdade e resolver os problemas. E eu não quero mais ser assim. Eu tenho fama de ser brava. Não sei por quê. Vai ver que é porque eu sou empática, entendeu? Olha que horror, né? Mas eu acho que a gente precisa mesmo de sentir que a gente está nessa conexão, de sentir que a gente está junto e que com isso a gente pode formar um time, né, que vai vencer essa situação também. Né? Essa Sim. é a minha sensação. Então, quando a gente falou, né, os profissionais de saúde são heróis, eles são heróis, e você disse, mas todo mundo aqui também é. Eu achei a coisa mais linda Sim. do mundo, né? Porque é isso, a gente está pensando no coletivo, né? A gente está saindo Exatamente. do individual e ampliando o nosso olhar e aumentando o nosso potencial humano. Eu adorei uma frase que é assim: o problema maior dessa pandemia é a baixa humanidade, Uhum. não é a baixa imunidade. Eles fizeram um trocadilho, né? Uhum. Porque é isso, é a baixa humanidade que é o que está em alta, né? Trazendo tantos problemas, tantas questões, né?
E olha só, Lígia, hoje nós temos, até ontem nós tínhamos no Brasil 844 mil vacinados já. E 68 milhões de vacinados no mundo. Então, as pandemias chegam a levar... A peste bubônica levou 75 milhões de pessoas, porque foram 4 séculos de doença, né? Mas assim, a AIDS já levou 32 milhões de pessoas. Então, assim, nós já vacinamos 68 milhões e nós temos a potência de vacinar muito mais. E é para isso. Então, assim, conscientizar sobre isso, né? Perceber a potência, como você disse, que cada um aqui tem, né? Compreendendo o papel ao higienizar as mãos, ao usar o álcool a 70, né? A gente falou que vai fazer um experimento aqui, então é ver se a sua máscara, a máscara que você está usando na sua casa, está adequada. Um dia eu fui num lugar, olhei a máscara, falei... eu tenho a impressão de que essa pessoa ela estava de máscara, mas era uma máscara tão fininha, e que aí como eu tinha condição de falar, eu falei, olha, talvez a sua máscara não seja protetora o suficiente para o coronavírus e tal, e a pessoa procurou mudar. Então a gente falou que iria fazer esse teste aqui, né? Então se der tempo a gente ainda faz isso, que eu acho que é muito interessante de mostrar para as pessoas como é que eu olho se a minha máscara é boa, e falar de novo, né? Assim, a importância de nós nos colocarmos dentro do processo histórico. Nós fazemos parte da história da humanidade. Nós estamos vivendo um momento em que nós fazemos parte de todo esse conjunto de coisas que estão acontecendo. E esse mundo que hoje está globalizado, ele está globalizado para o bem e para o mal. Então, assim, globalizamos uma pandemia em 3 meses. Ao mesmo tempo, desenvolvemos uma vacina em 10 meses. Então, nós temos que conseguir equalizar isso e tornar isso de uma tal forma em que nós consigamos perceber de fato que o ser humano ele é capaz de fazer os dois lados. E são lados da mesma moeda. Né? Então, que é aquilo que você falou. Se de todos os que assistirem a nossa live... alguns, né, não iriam tomar vacina, passarem a repensar esse processo e falar, vou tomar a vacina, né, porque ninguém se questionou na vacina de influenza, no H1N1 passado, se a vacina vinha de cá de lá, que plataforma que estava sendo utilizada, se a vigilância sanitária tinha ou não aprovado. Então, assim... os questionamentos todos são válidos, porque a gente cresce como sociedade, cresce como indivíduos, né? Mas que a gente tenha conseguido trazer e clarear muito mais aí para quem nos assistiu e vai nos assistir ainda, tanto no Insta quanto em outros canais, né? E eu não sei aí se daria tempo da gente tentar mostrar um pouquinho aqui essa questão da própria máscara. Vamos ver se dá tempo. Olha só. O Instagram não tem derrubado mais em 1 hora. Não tem mais derrubado? Não. Então ele está mais generoso. Acho que ele percebeu. Eu vou colocar uma máscara, eu vou trazer 2 máscaras aqui. Aparentemente são iguais. Certo? São branquinhas, tem um fechinho aqui, tá? Eu vou colocar aqui, então, a primeira máscara, e aí a gente vai fazer o primeiro teste. Então, vou colocar a minha máscara, acertar aqui no meu rosto adequadamente, e vou trazer para perto uma velinha acesa, tá? E aí eu vou assoprar agora. Eu apaguei a vela com um sopro. Essa máscara, ela só está aqui de enfeite. Ela não serve para usarmos para
nos prevenirmos contra o coronavírus. Aí, se eu pegar aquela outra máscara, branquinha também, que tem um elastiquinho e que eu vou colocar e vou ajustar na minha face, vou colocar meu óculos para que ela não embace, vou adequar aqui e vou acender novamente a velhinha aqui. Já. Olha só, eu vou estar aqui com a mesma velhinha e vou assoprar 2 vezes. Ela não apaga, não apaga. Eu fiz o mesmo esforço, sim, eu não mexo a chama da vela, ela não se mexe. Vou fazer de novo, bem aqui, olha, na altura da câmera. Sim. Então, esse experimento, ele valida a sua máscara. E aí eu vou pegar uma máscara confeccionada por uma super mega blaster amiga, Margarete, que fez essa máscara, e ela é uma máscara de tecido tramado, de algodão bem fechado, feita em casa, e eu vou assoprar a minha velhinha de novo. Até o cabelo levantou, mas a chama aconteceu nada. Nada, ó, eu vou fechar, é que ela tem uma escapada aqui em cima, porque ela não tem o fecho de metal, tá? Sim. Nossa. Ela não mexe. Então aqui é para a gente poder perceber que a gente pode, com ações bem simples também, apagar o fogo, porque aí é fazer gestão de risco. Sim, sim. Fazer gestão de risco aqui, mas assim, você pode usar as máscaras e testar a sua máscara, se a sua máscara é eficaz ou não, se ela está te protegendo ou não, né? Nossa, e quando a gente fala de higienizar as mãos, Lígia, é importante o pessoal saber que quando todo mundo fala, lave a mão, parece que é aquela mão meio benzida, né? Então você vai e passa a mão embaixo d'água, assim. Você precisa fazer com que eu não vou fazer com sabão, mas que tudo isso aqui é coisa bem enfermeiral. A Cecília Galani, que é da minha turma, a Alice que tá aí, elas vão... Você tem que passar na palma da mão. Tem que passar no dorso da mão, entre os dedos, né? Fazer no polegar, aqui, olha, do lado das unhas. Então a gente precisa proteger as unhas. Então quando a gente fala em lavar as mãos, é lavar as mãos mesmo, tocar com água e sabão toda a superfície da nossa mão e permitir que de fato a hora que eu enxague a mão, ela já está ok, para que eu realmente possa entrar na minha casa, mexer com alguma coisa, porque eu estou vindo da rua. Sim. Eu não consegui acompanhar aqui, Lígia, se houve perguntas. Você conseguiu ver? Eu fiquei dando uma olhada aqui, mas também perdi algumas coisas. Eu acho que eu vi aqui, li vários elogios para a sua condução, para a maneira como você trouxe os assuntos. Muita gente aqui, acho que mais nesse sentido, viu, Rosa, falando sobre a alegria de te ouvir. Excelente, procedente a comparação. Acho que foi na hora que você fez a comparação da máscara com o preservativo. Usar máscara de maneira adequada salva vidas. Também a gente não pode negar a vacina. Acho que quando a gente estava falando do negacionismo no geral, ou do questionamento, que é como você falou, todo questionamento é válido, mas a gente tem que levar em conta tudo que a ciência já trouxe para a gente de aprendizado, né? Então, que nós afetamos outros núcleos diretamente. Família Arimacione, esse aqui é meu grupo do Reiki. Quando o pessoal do Reiki entra, é uma alegria. O Gabriel está aqui. Informação e ciência. Eu vi aqui... com a vacina da gripe.
Eu Terapias vi devem ser aqui várias complementares. pessoas da minha família também aqui, minha sobrinha, meu sobrinho, que alegria, feliz o Beto, que foi Relações Públicas do HC Unicamp, obrigada também, né, por estarem aqui, que bom que vocês estão. Que E as terapias alegria. complementares, desculpa te cortar, Lígia, Não, imagina. que falar de reiki, falar de tanta coisa boa que tem também, né? Eu acho que a gente, quanto mais coisas a gente trouxer agregando, né, mais saúde a gente vai ter, porque a saúde não é um aspecto só, né? Então, por que que a gente precisaria reagir com um sistema só de tratamento, né? Então, eu acho que Sim. essa, esse agregar, né, de técnicas é sempre maravilhoso. Uma amiga minha aqui, a Raquel, é uma pessoa que eu preciso agradecer, a Raquel Ribeiro. A Raquel é um ser de luz também. A Raquel é uma pessoa que veio na minha vida, entrou na minha vida como você, Rosa, e veio para Tá. ficar, sabe? E eu sou muito grata por vocês existirem, mas muito grata mesmo. Todas as minhas amigas que estão aqui, a Fran escreveu, eu achei um barato na hora que você fez o experimento da vela, ela escreveu desespero, amiga, porque a gente não fez esse teste, né? O que eu Aham. fiz, que eu até postei esses dias nos stories, foi que eu aprendi a pegar a máscara, pegar aqui do lado, então eu até vou deixar aqui a sugestão, para quando Uhum. acontecem esses escapes, para quem tem o rosto mais fino e tal, é um negócio, um recurso que pode dar muito certo, que eu fiquei muito impressionada como a máscara acopla no rosto e deixa um vão na frente, assim, e fecha o vãozinho do lado. Então, de repente, se ajudar alguém nessa máscara que você mostrou, fazer um nozinho num dos lados, numa da orelhinha. Isso. Dá um nozinho aí dá um nozinho do outro lado, né? Encaixa no rosto, molda e põe atrás da orelha. Eu vou te falar que hoje ontem eu fui num escritório e a secretária, bem magrinha, ela fez isso aqui e a máscara dela estava perfeita. Eu falei, nossa, eu vi isso no story de uma grande amiga, tal. Eu vou por aqui, ó. Quer Isso, ver? E ela isso vai aí. fechar. E aí você dobra e encaixa a barriguinha que fica para fora, A barriguinha para cá, vem para põe cá. ela Deixa para eu só pôr dentro. desse outro lado aqui, né? E Isso, aqui a gente vai trazer para dentro, né? isso. Aí quando você fala, ela não entra na boca, ela não aproxima tanto, ela fica com uma folguinha maior, mas completamente Sim, fechada, né? completamente fechada. E ela, ó, totalmente fechada. Essa é a máscara Super Super Blaster aqui, power. muito boa. Super Power. Todo mundo acho que vai fazer esse teste, viu? Com Acho que certeza. sim. Olha, a Valquíria está falando aqui que foi muito legal, que tomara que todos tenham sensibilidade de cuidar do próximo, e ela também faz máscaras no capricho. E as Que máscaras também bom. dela não apagam a vela. Muito bom, Val. Ai, Rosa, te agradeço demais, demais, demais mesmo. Obrigada a você. Eu agradeço ao Marcos, que nos apresentou. Marcos esteve aí com a gente. Eu queria deixar essa minha gratidão também aqui, porque vocês são uns tesouros na minha vida. E eu realmente sou muito agradecida. Aquiles, te Muitíssimo amo. obrigada. Ele está falando que embaça menos os óculos também quando faz esse fechinho. A Sim, Carlinha, sim. meu amor. A Carlinha é um anjo que eu tenho lá no consultório. Ela é uma pessoa maravilhosa. Rosa, te agradeço demais, demais, demais pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, pelo teu capricho. Recebe aquele meu abraço, assim, ó, Bem bem apertado e apertado.
todos também que estão nos assistindo e ficaram conosco. Eu agradeço, é um espaço privilegiado poder estar aqui no seu canal, né, no caso, porque assim, em momentos assim, o enfermeiro muitas vezes ele fica dentro de toda a equipe de saúde, ele vai para a linha de frente e muitas vezes a gente deixa de ocupar os espaços da fala, né? E você abriu esse espaço para mim, eu fico muito feliz por estar aqui, realmente não poderia ser diferente, porque você merece que a gente entregue o melhor possível, né? E que atenda todas as expectativas, assim, ou que a gente pelo menos tente atender aquilo que as pessoas estejam esperando, estejam precisando, porque só se nós estivermos juntos e de mãos dadas, de fato, nós vamos conseguir superar esse momento, que não é um momento simples, mas é um momento histórico. Exato. E nós vamos fazer dessa história algo diferente. Exato. Né? Muitíssimo obrigada, Lígia, pelo convite. Imagina, eu que agradeço, uma alegria gigantesca. O projeto de lives, ele foi criado justamente para dar voz para as pessoas, para que as pessoas tenham um tempo, tenham um espaço para falarem daquilo que elas amam, sabe? Daquilo que elas amam profundamente. E eu tenho certeza que hoje você sai dessa live mais amada do que você já era. Porque o meu pessoal aqui está apaixonado em você. Pode ter certeza. Ah, que bom! Alice, obrigada também pela sua divulgação. Queria te agradecer. E Rosa, um beijo enorme. Obrigada. E Lígia, falar para o pessoal que a live depois estando gravada, a gente pode deixar aquelas dicas de vídeos que nós encontramos, que são super legais de assistir, né? Que contam historinhas e tal. Excelente, né? Eu vou postar isso tudo que você me encaminhou, porque ela está falando, gente, nós encontramos, nós é ela, né? Que fez todo o trabalho, vocês sabem disso, né? E eu só agradeço. A próxima live vai acontecer agora só na última quarta-feira do mês, de novo, às 21 horas, mas eu vou dando notícias para vocês nesse intervalo. Gente, obrigada mesmo. Um beijo enorme, Rosa. Fiquem Até com mais. Deus. Tchau, tchau. Vocês também. Até mais. Tchau, tchau.